Essa pesquisa tem como objetivo geral compreender como o cronotopo, conceito cunhado por Mikhail Bakhtin em Teoria do Romance 2, As Formas do Tempo e do Cronotopo, explora a interação entre tempo e espaço na narrativa ficcional e Crônicas de Lima Barreto, com foco na representação do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Camila de Carvalho Santana, eu sou mestranda em Literatura Brasileira e Teoria da Literatura pela Universidade Federal Fluminense. Sou orientada pela professora doutora Katerina Volkova e minha pesquisa fala sobre a paisagem literária de Lima Barreto, um diálogo com a cidade do Rio de Janeiro. Nessa pesquisa, eu busco evidenciar a experiência urbana, a modernização da percepção e da escrita a partir dos textos de Lima Barreto, de acordo com a modernização da cidade do Rio de Janeiro e como esse cronotopo afetou a sua escrita. Essa pesquisa tem como objetivo geral compreender como o cronotopo, conceito cunhado por Mikhail Bakhtin em Teoria do Romance 2, As Formas do Tempo e do Cronotopo, explora a interação entre tempo e espaço na narrativa ficcional e Crônicas de Lima Barreto, com foco na representação do Rio de Janeiro. Já os objetivos específicos são selecionar os textos em que a cidade se manifesta como um cronotopo, analisar o contexto em que foram escritos, compreender como a paisagem foi um fator essencial para a descrição não só da cidade, mas também da literatura da época. Além disso, a pesquisa busca analisar como a cidade emerge como um cronotopo, refletindo as transformações urbanas, sociais, culturais, especialmente no contexto dos subúrbios e das classes marginalizadas, que são elementos centrais nas obras do autor. Para isso, essa pesquisa foi fundamentada em textos teóricos como os de Mikhail Bakhtin, Teoria do Romance 2, As Formas do Tempo e do Cronotopo, que oferece uma base para entender a interação entre tempo e espaço nas narrativas, Cândido, A Literatura e a Formação do Homem, que discute o papel da literatura na formação social e individual, Lotman, O Conceito de Fronteira, que aborda a presença das fronteiras culturais e sociais na cultura, Rezende, com Lima Barreto, a opção pela marginalia, que examina a escolha de Lima Barreto em focar nas margens da sociedade, Schwartz, em Lima Barreto, Triste Visionário, que aborda a biografia do autor, e Medeiros, Ler a Cidade, o Rio de Janeiro na obra de Lima Barreto, que, por meio da correlação entre cidade e literatura, analisa as características espaciais nas formas de narrativas literárias e é esperado evidenciar como a literatura barretiana influenciou e foi influenciada pelo processo de modernização no início do século XX na cidade capital do país, que na época era a cidade do Rio de Janeiro. Para isso, essa pesquisa foi baseada em algumas etapas. O primeiro capítulo foi selecionado a especificar a breve biografia de Afonso Henriques de Lima Barreto. O segundo capítulo, chamado A Teoria, tem como subcapítulos o espaço e a fronteira, o tempo e os cronotopos e as memórias dos subúrbios e das periferias, em que faço uma breve sintetização aqui das divergências entre subúrbios e periferias, que são espaços centrais na escrita do autor, o tempo e os cronotopos, para você analisar como o lugar foi influenciado e influencia a escrita de Lima Barreto, e o espaço e a fronteira, tempo aí, conceito também por Lotman. No terceiro capítulo, intitulado A Cidade, existem subcapítulos cunhados. O Rio de Janeiro, a modernização, a terceira margem do Rio, os excluídos da cidade, a cidade pela perspectiva de Lima Barreto ao longo de suas crônicas, e o povo de Lima Barreto e João do Rio, em que nesses subcapítulos eu faço uma distinção entre a análise das perspectivas de Lima Barreto e João do Rio quanto à população da época, a cidade pela perspectiva de Lima Barreto ao longo de suas crônicas, a terceira margem do Rio, em que eu falo sobre o processo de favelização dos excluídos da cidade, e o conceito ali de modernização e modernização para quem? Quarto capítulo, intitulado O Autor como Função, aborda o escritor-personagem e Afonso Henriques e o Lima Barreto, que aqui é uma distinção entre o autor e o íntimo Afonso Henriques, muito
corriqueiro na escrita desse escritor é fazer quase uma autobiografia, usando muito de suas experiências com o preconceito, com as distinções sociais, para criticar os problemas da época. Trouxe alguns conceitos que são abordados na minha pesquisa, pois, segundo Lotman, existem várias áreas na semiótica e no estudo do espaço, na cultura e na literatura, como a semiótica urbana e a semiótica da cultura. E a semiótica se define pela análise da comunicação dentro de uma sociedade, e essa pode ser realizada em diferentes formas a partir de vários fatores que influenciam esse sistema de interação. Assim, palavras, símbolos e imagens são usados para agregarem as relações entre os signos, seus significados e os usuários desses signos, e também trago o conceito de semiosfera, que foi aplicado também na pesquisa, que trabalha a questão do espaço e da cultura. Então, eu analiso não só o espaço e a cultura, mas também a relação da escrita para abordar esses espaços. Também trago conceitos de Mikhail Bakhtin em relação ao cronotopo, em que eu estudo tempo e espaço, e dessa questão da descrição urbana, então como o tempo influenciou no social, como as mudanças sociais influenciaram na escrita. Para isso, analiso algumas crônicas do autor Lima Barreto, como Variações, Maio, 15 de Novembro, O Moleque, As Enchentes, O Poderoso Doutor Matar Morros, Botafogo e os Pro-Homens, Enterros de Inhaúma e A Derrubada, além, claro, de várias outras que estão presentes na pesquisa. Isso em relação às crônicas, além das ficções, romances em relação a Clara dos Anjos e O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vou trazer aqui para vocês um breve trechinho, um fragmento de Botafogo e Pro-Homens, escrito por Barreto em 1921, para delimitar a questão da pesquisa. Um estabelecimento mais ou menos sustentado pelo Estado, em tudo, tem por escopo primordial servir ao maior número de cidadãos, e a sua situação devia obedecer a esse critério, o que levaria a ser o seu edifício erguido em lugar o mais central possível da cidade. Entretanto, a botafogana vaidade dos que mandam nessa jossa foram colocá-lo numa das portas da metrópole, cujo acesso em bondes é relativamente desperdício para as bolsas médias, e ninguém protestou. Daí os conflitos. Querem saber de uma coisa? No Brasil, tudo é possível. Quando a vaidade toca os nossos homens de governo, eles estão dispostos a fazer as maiores tolices. Temos aqui um fragmento da crônica Botafogo e Pro-Homens, escrito por Barreto, em que demonstra não só a opinião necessária e crítica irônica do autor, mas também aqui a descrição do que quebra o que era vigente na época. Perde-se o belo, perde-se falar, embelezar sobre a cidade, e sim agora trazer um realismo mais duro, trazer aqui em evidência personagens, críticas e espaços urbanos que eram então marginalizados. Aqui estão as minhas biografias de referência para essa pesquisa e eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada.